got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. Separei pra essa rodada 6 jogos e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto aí como é de costume, tá show? Antes de mais nada, você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, ativa o sininho logo do lado pra receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui e deixa seu like aí no vídeo que é muito importante, tá? Vamos em busca de 1000 likes nesse vídeo pra essa sexta-feira. E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei pra essa rodada aqui de sexta são esses jogos: Campeonato da Croácia, Holanda, primeira e segunda divisão, Campeonato francês, primeira divisão e Campeonato do Chile, primeira divisão. Vamos estar começando a falar do primeiro jogo, que já acontece à tarde, né? 1h da tarde aqui a gente tem Campeonato da Croácia, primeira divisão, jogo entre Dinamo Zagreb, e vamos ter aqui o Istra 1961, né? O Dinamo Zagreb aí jogando em casa é uma equipe muito chata, é uma equipe aí que sempre costuma ter um bom desempenho, né? Na classificação a equipe é líder do campeonato de forma isolada com 46 pontos, 14 vitórias, 4 empates e 1 derrota apenas, enquanto o Istra 1961 tem aqui 7 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 27 pontos até o momento, vem de 2 vitórias seguidas, né? Cabe ressaltar isso, mas se a gente for puxar aqui, ó, o desempenho do Dinamo Zagreb jogando em casa é muito forte, né? A equipe tem 9 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 31 gols marcados, 10 gols sofridos, né? Uma média aí alta de gols marcados e uma média aí de 1 gol sofrido por partida, né? Enquanto o Istra 1961 jogando fora de casa, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 10 gols marcados, 11 gols sofridos. Nesse confronto aqui, galera, se a gente for pegar o confronto direto, a gente vê que o Dinamo Zagreb tem favoritismo total, né? 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, jogando em casa contra o Istra, né? Nesse confronto direto. Então, a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa vence, pro Dinamo Zagreb vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega aqui mais de 1 gol e meio na partida, que também é excelente. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Holandês, primeira divisão, jogo entre Alkmaar contra o Excelsior, jogo que acontece 4h da tarde, tá galera? O Alkmaar vai estar jogando em casa, é uma equipe forte quando joga no seu território, né? Porém, nesse campeonato aí tem empatado bastante, né? São 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota jogando no seu território. Na classificação geral, o time tá aqui em segundo lugar, tem chance de pegar a liderança nessa rodada, tá? De forma momentânea, porque o time tem 41 pontos na segunda posição, vencendo vai a 44 e passa o Feyenoord, né? Nosso querido Feyenoord aí. Então acredito aí que vai ser um jogo muito importante para o Alkmaar vencer jogando no seu território. Tá certo qual que o time do Feyenoord ainda vai jogar, mas vai jogar fora de casa, o que não é jogo tão fácil quanto o Heerenveen, né? Então o Alkmaar tem essa oportunidade de pegar a liderança e permanecer nessa rodada, né? O time do Excelsior tá aqui beirando na zona do rebaixamento com 20 pontos, né? Em 14º lugar, apenas 4 pontos aqui à frente do Emmen, que é o primeiro da zona do rebaixamento, né? É uma equipe que jogando fora de casa aí não tem um desempenho nada legal, né? 1 vitória, 1 empate, 8 derrotas, né? No total aqui a gente vai ver que dos últimos 5 jogos, 5 derrotas jogando fora de casa aí o time do Excelsior, né? No confronto direto, se a gente for puxar aqui, tem um pouco de equilíbrio, né? A gente vê aqui que são 3 vitórias do Excelsior e 2 vitórias do Alkmaar nesse confronto direto. Porém, como a gente está falando de momento e de temporada 2023, acredito que o Alkmaar aí, com essa oportunidade de pegar a liderança, não vai decepcionar. Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence. Grande oportunidade aí do Alkmaar vencer esse jogo diante de sua torcida. Segunda opção aqui, que também é muito boa, é o mais de 2 gols e meio, né? Confronto direto entre essas duas equipes sempre costumam bater bastante gols, então mais de 2 gols e meio aqui é uma terceira opção muito boa. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 3-2 casa. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter aqui Campeonato Holandês, segunda divisão, jogo entre o Willem II contra o Dordrecht, jogo que acontece 4h da tarde, o jogo vai ser na casa do Willem II. O time está numa sequência muito boa aí, né, especialmente jogando em casa. Até o momento a equipe está em 5º lugar, né, tá fazendo a campanha boa, tem 36 pontos, vencendo vai a 39, então dependendo dos resultados aqui pode subir uma posição ou duas, enquanto o time do Dordrecht está aqui no meio da tabela para baixo em 15º lugar com 26 pontos, né. A gente vai ver que o Willem II jogando em casa é uma equipe que venceu 6 vezes, empatou 2 e perdeu 3, vem de 3 vitórias seguidas aí jogando em casa, e o Dordrecht jogando fora de casa, 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, né? Uma equipe que oscila bastante quando joga fora do seu território. No confronto direto a gente vai ver que o Willem II tem grande favoritismo, né? 4 vitórias do Willem II aqui e 1 empate, né? No último jogo aí, que foi em novembro do ano passado, o Willem II jogando fora de casa empatou em 2-2. Agora jogando em casa, acredito que tem grande favoritismo para vencer esse jogo, e também vamos ter um jogo interessante para gols, né? Já que são duas equipes aí com setor ofensivo assim
bem interessante, né? E o setor defensivo do Dordrecht já é um pouco falho, né? São 37 gols sofridos em 23 partidas. Então é um time que sofre bastante gols, né? Tem uma média de um pouco acima de um gol sofrido por partida e uma média um pouco acima de um gol marcado por partida. Enquanto o Illinois tem uma média de quase 2 gols marcados por partida e 26 gols sofridos aí, o que dá uma média de um pouco acima de um gol, né? Vamos arredondar para um gol sofrido por partida. Jogando em casa, a equipe tem um ataque também bem interessante, né? 18 gols marcados, 10 gols sofridos. E o Dordrecht jogando fora de casa, 11 gols marcados e 21 gols sofridos. Nesse jogo, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, pro Illinois vencer esse jogo. Segunda opção aqui, a gente pega o mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que no primeiro tempo sai um golzinho pelo menos. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter aqui outro jogo do campeonato holandês segunda divisão, um jogo entre Zwolle contra o Jong AZ, que no caso é o Jong Alkmaar, né? Mas aqui tá Jong AZ, então vamos falar Jong AZ. A gente vai ter aqui esse jogo 4 horas da tarde, jogo na casa do Zwolle, Zwolle que é líder do campeonato aí de forma isolada, né? 54 pontos até o momento, vinha de uma sequência muito boa e empatou fora de casa, né? Um empatezinho aí que até quebrou um pouco a gente no palpite aí de 2 ou 3 vídeos atrás e acabou aí quebrando uma sequência, mas mesmo assim é uma equipe muito forte, né? Tá com 54 pontos, 17 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 55 gols marcados, né? Uma média alta de gols marcados, e 23 gols sofridos, que dá uma média de um gol sofrido por partida. Vai pegar o Jong AZ, que tá aqui em 8º lugar, né? Com 39 gols marcados, 34 gols sofridos, né? Um ataque efetivo, mas uma defesa aí que sempre sofre gols. Tem 35 pontos até o momento, 10 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Jogando em casa aqui, o Zwolle tem uma campanha boa, são 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas jogando no seu território, enquanto o time do Jong AZ jogando fora de casa já oscila um pouco, né? 4 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, né? Dos últimos 5 jogos aí até que tem uma campanha boa, vamos dizer assim, né? 3 vitórias fora de casa e 2 derrotas nesses últimos 5 jogos. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vê que só aparece um jogo que foi em setembro do ano passado e o Zwolle venceu fora de casa, um jogo aí bem disputado, né? 3-2. E agora a gente vai ter a oportunidade aí de assistir o Zwolle vencer mais uma e permanecer na liderança de forma mais isolada ainda, né? Então a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa vence, pro Zwolle vencer esse jogo. Segunda opção também muito boa aqui é o mais de 2,5 gols. Acredito que vai ser um jogo aberto aí com chance de bastante gols. Placar para esse jogo aqui eu vou estar arriscando 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, o campeonato francês Ligue 1, vamos ter aqui o Nice contra o AC Ajaccio, jogo que acontece 5 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Nice, o Nice que está numa sequência boa, né, vem de 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, conseguiu subir bastante na tabela, e agora já está começando a sonhar, a entrar aqui nesse grupo dos 5 melhores, né, lembrando aqui que os 3 primeiros que vai para a Liga dos Campeões, né, o terceiro no caso vai para aquela aquela repescagem na verdade, né, tipo uma qualificação da Liga dos Campeões, o 4º lugar vai para a Liga Europa, e o 5º colocado aqui vai para a Conference League, né, a Liga da Conferência Europeia. Então o Nice está começando a sonhar aqui com alguma dessas vaguinhas aqui e tem possibilidade, né, especialmente que agora vai jogar em casa contra a equipe que está lá embaixo, né, que é o time do AC Ajaccio, que está aqui na zona do rebaixamento com 18 pontos. Dos últimos 5 jogos aí, 4 derrotas e 1 vitória apenas. E o Nice aqui com 4 vitórias e 1 empate nesses últimos 5 jogos, está numa sequência muito boa, né, especialmente jogando em casa, né, jogando em casa aí o Nice tem 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, enquanto o AC Ajaccio jogando fora de casa 3 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Se a gente for puxar aqui os jogos mais recentes do Nice jogando em casa, a gente vê que o time estava oscilando um pouco e tudo mais, chegou a ter uma sequência aqui de 3 vitórias, aí depois 2 derrotas seguidas, mas foi em amistosa, então a gente não releva muito, mas depois aí conseguiu uma sequência boa jogando em casa, né, uma vitória contra o Lens, que é um time que inclusive venceu o PSG, né, não uma equipe tão fraca, e conseguiu segurar um empatezinho, aí venceu o Montpellier e venceu o Lille, que também é uma equipe forte, né, então assim, 2 vitórias aí importantes jogando em casa. E o AC Ajaccio aí por sua vez, nos últimos 10 jogos aí jogando fora de casa, 4 derrotas, 4 vitórias e 2 empates, sendo que teve jogos aqui da Copa, né? 2 desses jogos aqui de cima foram da Copa. Aí teve um amistoso aqui onde o time ganhou do Saint-Étienne. Então, assim, tem alguns jogos meio aleatórios aqui envolvidos, né? Algumas ligas diferentes, né? Campeonato. Mas a princípio aqui no momento, eu acredito que o Nice acaba levando o favoritismo para vencer esse jogo, tá, galera? Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, pro Nice vencer esse jogo. Segunda opção que a gente pode estar pegando aqui é o mais de 1,5 gols na partida, tá? Grande chance aí de bater 2 gols ou mais nesse confronto. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-0 casa.
Agora vamos para o nosso último jogo, galera. Vamos ter Campeonato do Chile, primeira divisão. Vamos ter União La Calera contra o Curico Unido. Jogo que acontece 9 horas da noite. O jogo vai ser na casa do União La Calera. A gente vai ver na classificação aqui que a liga começou agora, né? São 3 rodadas, né? A gente vai para a 4ª rodada agora. Atualmente aqui o União La Calera tem uma vitória, um empate e uma derrota, né? Somando 4 pontos até o momento. E o Curico Unido aqui tem 2 vitórias e uma derrota nesse início, né? 6 pontos até o momento, né? Na última rodada venceu o Audax, aí perdeu para a Universidade Católica e perdeu aqui, no caso venceu, né, o Coquimbo. Aparentemente, galera, esse jogo aqui tá muito favorável para gols, né? Especialmente que são 2 equipes aí que estão, assim, começando bem, né? Especialmente o time visitante. E é uma equipe que sempre costuma marcar gols, né? Especialmente aí o time visitante e o time da Casa União La Calera, quando joga no seu território, sempre costuma marcar gols, né? A gente vai ver aqui que só teve um jogo aqui desses últimos 10 que o time não marcou gol, jogando em casa, né? Enquanto o Curico Unido aí, jogando fora de casa, dos últimos 10 jogos, só teve 2 jogos que o time não marcou gols, que foi nesse 0-0 aqui contra o O'Higgins e nesse 0-0 aqui contra o Antofagasta, né? Então, são 2 equipes aí que sempre marcam gols e a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1,5 gols na partida. Grande chance aí de bater 2 gols ou mais. Segunda opção que a gente pode estar pegando aqui é casa vence com empate anula, tá, galera? União La Calera jogando em casa aí é muito forte, acredito que tem chance de vencer ou talvez empatar. Então, segunda opção aí, casa vence com empate anula. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-1 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete que eu prometi no começo do vídeo, que é esse daqui, ó. Então, galera, nosso bilhete para essa sexta-feira aqui a gente vai com a tripla, né? Pegamos 3 joguinhos aqui bem interessantes. Primeiro jogo aqui, Campeonato da Croácia, jogo entre Dinamo Zagreb contra o time aqui do Istra 1961. Colocamos aqui vitória do Dinamo Zagreb, que tem grande favoritismo para vencer. Aí pegamos o segundo jogo aqui, Campeonato Holandês, segunda divisão, jogo entre Willem II contra o Dordrecht. Aqui a gente focou aqui no mercado de mais de 1,5 gols, tá? Grande chance aí de bater 2 gols ou mais nesse jogo. E o último jogo aqui do bilhete, a gente pegou o Campeonato Francês Ligue 1, botamos aqui o jogo entre Nice e AC Ajaccio, botamos aqui o Nice vence com empate anula, né, para dar aquela garantia extra aqui no bilhete. Esse bilhete gerou uma odd final, galera, de 1,85. A gente fez uma simulação aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$185,71. Esse bilhete, galera, acredito que tem 70 a 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green para essa sexta-feira. Enfim, galera, espero que tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e quem puder também comenta aí o que você está achando dos palpites e bilhetes, tá? Seu comentário é muito importante aí para estar tentando melhorar cada vez mais o canal BetGreen para todos vocês. Lembrando que mais tarde eu vou estar fazendo vídeo de mais de 1,5 gols para essa rodada de sexta-feira, né? Tem alguns jogos interessantes para o mercado de gols e também vou estar trazendo um vídeo aí sobre gestão de banca com planilha, tá, galera? Uma planilha aí que vocês vão estar baixando, utilizando ela aí para poder ter um controle aí sobre as entradas que você faz no dia a dia no mercado esportivo, tá? Então fica atento aí que eu vou estar tentando lançar esse vídeo hoje ainda. O mais de 1,5 gols é certo de eu lançar aí por volta de 8, 9 horas da noite. E a planilha aí de gestão de banco eu devo postar umas 10, 11 horas da noite aí mais ou menos. Ou deixo para amanhã de manhã, tá show? Então um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa sexta-feira. E conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!